Muito bem, nós vamos então aqui para o nosso Livro dos Espíritos, é o livro 2º, O Mundo Espírito dos Espíritos, o capítulo número 7, Retorno à Vida Corporal. E nós vamos estudar hoje o capítulo número 5, o item número 5, Idiotismo e Loucura, e também o 16, da infância. Quando se fala, no capítulo 7 do Retorno à Vida Corporal, é interessante cada um dos seus itens, nós teremos aqui as várias possibilidades que o espírito vai encontrar para... Então nós encontramos aqui as várias possibilidades que o espírito encontra para chegar aqui ao mundo físico. Então ele sabe que, nós poderíamos dizer assim, você sabe que vai embarcar, mas você não sabe como vai desembarcar. Nesse caso, fazendo o planejamento reencarnatório, o espírito sabe exatamente aquilo que ele vai encontrar, as dificuldades, muitas vezes possibilidades que são apresentadas, como é o caso, por exemplo, do aborto. Nem o espírito, ou melhor, os espíritos geralmente, quando se fala sobre o aborto provocado, eles reencarnam com a esperança de dar tudo certo. Quando ela não dá certo, faz parte ali das experiências que ele precisa vivenciar. Então, da expectativa de que forma que a união acontece, as condições psíquicas, morais e intelectuais que o espírito vai se apresentar durante esse período inicial da reencarnação, as limitações que o organismo vai também apresentar ao espírito, não apenas no que diz respeito a todo o processo de desenvolvimento, no caso biológico, aquele corpo infantil, aquele corpo adolescente, jovem, adulto, fazendo com que o espírito ele dependa dessa paciência para a passagem de cada uma dessas fases, para que ele possa mostrar o seu total potencial, além das limitações que também são infringidas devido a deformidades, limitações, deficiências, e outras restrições que o espírito pode sofrer. Então ele embarca para uma reencarnação, e o seu encontro aqui no mundo físico vai então depender dessa série de fatores, de acordo também com as suas necessidades. Quando nós falamos sobre influência do organismo, nós chegamos a tocar alguma coisa sobre deficiências, falamos também sobre a própria estrutura física que o indivíduo tem. E aqui agora, falamos também sobre as limitações físicas que ele pode encontrar, não apenas deformidades físicas, mas também a própria condição do seu organismo. E agora nós vamos falar mais na parte influenciando a parte mais psíquica, a parte mental, que trata exatamente do idiotismo e da loucura. São dois temas interessantes, e isso certamente hoje nós temos uma visão muito diferente do que vem a ser as limitações intelectuais. Nós temos várias instituições que trabalham com reabilitação, com conscientização, educação, temos escolas especiais para atendermos os nossos jovens, mas se nós voltarmos mais ou menos ali na época de Kardec, por volta de 150 anos, um século e meio, nós podemos imaginar como as pessoas que tinham limitações intelectuais eram tratadas, não apenas dentro do ambiente social, mas até mesmo entendendo qual é a sua natureza, entendendo exatamente o seu grau de evolução. Eram vistos inicialmente como pessoas que eram inferiores com relação àqueles que eram vistos numa condição perfeita, no entendimento daquela sociedade. Então havia ali uma visão bastante equivocada sobre os espíritos que reencarnam nessa condição. Até porque também nós lembramos que naquele passado as crenças vigentes, elas tratavam apenas de uma única existência do indivíduo, não levavam em consideração, pelo menos aqui no mundo ocidental, o elemento reencarnatório. Então o espírito ele nascia daquela forma, morria daquela forma, e aí então era a visão total que se podia ter sobre aquela pessoa.
Então aqui nós falaremos nesse capítulo 5, né, e conforme for a gente desenvolve para o capítulo 6, falando também sobre a infância, né, essa fase tão importante para o desenvolvimento do espírito. Então nós vamos analisar o espírito nessa condição. Não analisar a criança, mas analisar na condição infantil. Então, inicialmente, né, quando nós falamos sobre idiotismo e loucura, é importante nós termos uma definição do que vem a ser essas duas doenças, né? Separei aqui, fiz uma pesquisa rápida, só para a gente poder pegar de uma forma mais detalhada, né? Embora eu já tenha falado para vocês que, por exemplo, cretinismo, idiotia, imbecilidade, são 3 termos que hoje são utilizados de uma forma pejorativa, mas que no passado eram um diagnóstico médico, né? Então mostrava ali atrasos no desenvolvimento neurológico de algumas pessoas que traziam ali, né, características que eram então rotuladas dessa forma. Então hoje, quando se ofende alguém usando essas expressões, mostra exatamente ali a ideia de um retardo no desenvolvimento intelectual. Então é uma ofensa, né? Então no caso do cretinismo, ele é uma doença causada por causa do hipotireoidismo, né? Nós lembramos que aquela orientação, né, para que a mulher durante a gestação sempre tenha cuidado com a absorção do iodo, no sal principalmente, né, porque esse iodo ajuda no desenvolvimento de glândulas, principalmente da criança. Então, nesse caso, quando existe esse hipotireoidismo, então é o caso que acontece para nós aqui. Então, por exemplo, durante o desenvolvimento do feto e do recém-nascido, a ausência da tiroxina, que é o hormônio produzido pela tireoide, resulta em retardo no desenvolvimento cerebral. Geralmente isso é decorrente de um defeito durante a formação da glândula, mas também pode ser devido à deficiência enzimática de um dos pontos do processo de síntese do hormônio em questão, consequente de uma deficiência do elemento iodo na alimentação, essencial para a produção da tiroxina, né? Então, esse aqui é um dos diagnósticos que nós temos do cretinismo, né? Então, inclusive, né, nós lembramos que o teste do pezinho tem a função de identificar exatamente essa doença. Então, temos ali algo muito presente, né, no nosso cotidiano. Então, muda-se o termo, né, mas ainda mantém-se a ideia. E a idiotice é uma completa falta de inteligência ou uma condição na qual o desenvolvimento da inteligência parou, atingindo o nível da infância. A idiotice refere-se a uma doença mental causada por um atraso no desenvolvimento de habilidades mentais no início dos primeiros anos de vida. Essa doença é atribuída à demência congênita. Uma forma grave de patologia é marcada por uma completa falta de fala, pensamento e diminuição da sensibilidade à dor, né? Então, tem aqui várias causas, né, que tanto podem ser congênitas, como podem também ser adquiridas durante a vida do indivíduo, né? Então, motivos: danos acidentais à cabeça do recém-nascido, doença infecciosa complicada por inflamação do cérebro, predisposição genética, embriaguez no momento da concepção, deixa eu ver mais aqui, sífilis hereditária, que mais aqui, o retardamento no desenvolvimento embrionário do cérebro, enfim, né, vários tipos de causas podem ser então atribuídas à idiotia, né? Então, nós encontramos hoje, né, bom dia, abraço, nós encontramos hoje centros de reabilitação e também centros de acolhimento, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, né, que tem um hospital que acolhe, né, pessoas que são carentes, né, muitas vezes até abandonadas pela família. E nesse ambiente, né, que trabalham ali profissionais da área de saúde, como voluntários, como contratados, né, tem ali contato com muitas pessoas que apresentam essa limitação gravíssima, né, por causa dessa má formação. Então, muitas vezes até mesmo vivendo quase que de uma forma vegetativa, né? Então nós falaremos um pouquinho mais sobre isso durante esse nosso item. Então, deixa eu fechar aqui. Então nós começamos aqui no
no item número 371, e lembrando também, quando Kardec fala sobre idiotismo e loucura, ele não especificou doenças, ele falou de um modo geral, como era visto naquela época. Mas hoje nós temos, por exemplo, né, pessoas que apresentam autismo, pessoas que apresentam síndrome de Down, pessoas que trazem essas lesões neurológicas durante a gestação, né, então nós temos várias formas de apresentar essa ideia do idiotismo e da loucura. Então, aqui nesse capítulo número 300, nesse item no questão 371, nós temos aqui a primeira pergunta. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Então, exatamente assim, né, como eu falei para vocês no início, inicialmente a crença de que né, em que nós temos uma única existência, que é uma crença muito presente hoje aqui no nosso mundo ocidental. Eu falo mundo ocidental porque quando nós vamos para o Oriente, nós encontramos, né, tanto o hinduísmo como também o budismo, que são duas religiões que têm em suas bases filosóficas a ideia da reencarnação. Né, que, aliás, toda a influência que nós temos hoje do Ocidente a respeito da reencarnação vem exatamente do Oriente. Então, aqui no nosso mundo ocidental, principalmente influenciado pela Igreja Católica, né, desde o século V, né, depois de Cristo, obviamente. Então, desde aquela época para cá, os dogmas da Igreja Católica foram aqueles que prevaleceram, mesmo depois que nós tivemos a reforma religiosa no século XVI. Muita coisa ainda se manteve, né? Teve algumas mudanças, né? Houve algumas mudanças, mas nada muito significativo para alterar essas bases. Então, a ideia da reencarnação é algo, vamos dizer assim, importado de outras regiões do nosso planeta, né? Então, tendo o indivíduo uma única existência e percebendo nele esse atraso, essa limitação, ele é então de imediato considerado um ser inferior, mesmo que não seja considerado um elemento espiritual, mas simplesmente classificando-o como um ser inferior, pela sua dependência, pelas suas incapacidades. Então, o que Kardec pergunta nesse sentido, já que se estudava sobre reencarnação, sobre a vida no mundo espiritual, a chegada do espírito aqui no mundo físico, né? Como eu falei para vocês, a vinda do espírito ela é programada, a chegada dele aqui, então, ela vai vivenciar então determinadas experiências, ou variadas experiências, dentre elas essas limitações. Kardec, então, analisando esse processo todo e percebendo que as limitações dizem respeito às questões físicas do espírito, geralmente, falo geralmente porque, como nós veremos aqui também no item loucura, nós percebemos que o espírito muitas vezes traz esse desequilíbrio durante, né, a sua chegada aqui no mundo espiritual, aqui no mundo físico, né, devido às experiências que ele viveu no passado, todas as suas perturbações, os seus desequilíbrios, etc. Então, Kardec perguntou exatamente, né, o mesmo que o indivíduo tenha um corpo limitado, tenha ali aquela aparência, trazendo ali as suas limitações, nós, observando o espírito, é um espírito inferior? Por isso que ele pergunta, eles teriam uma alma de natureza inferior? A resposta, não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Então nós lembramos sempre que hoje nós classificamos, né, as deficiências em duas categorias, aquelas que são físicas e aquelas que são intelectuais. No caso que quando Kardec fala do mudo, ele parte do princípio, nós partimos do princípio que não há nenhum tipo de limitação intelectual, é apenas uma incapacidade física, né, porque exatamente ele, na sua estrutura física, né, no seu aparelho fonador, cordas vocais e tudo mais, que ele traz essa limitação. Assim como também o cego, embora ele tenha todas as capacidades intelectuais, ele não consegue enxergar. Então, o corpo físico proporciona essa limitação. No caso desses que apresentam uma limitação intelectual, nós falamos exatamente de uma limitação no seu cérebro. Então, ali ele não consegue organizar seus raciocínios. Então, o espírito, tendo essa limitação, ele não consegue expressar as suas ideias de um modo completo, de um modo pleno. Para a gente poder completar um pouco mais, ilustrar
essa questão, nós temos aqui no livro O Espiritismo, né, o Livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Ramatiz. Eu separei 3 questões aqui para a gente analisar, porque elas são bem interessantes, né, para analisarmos à luz dos esclarecimentos que ele traz. Ele diz assim para nós: o fato de um espírito encarnar com a prova do idiotismo não quer dizer que será ele um espírito ignorante. Podemos dizer aí sim que ele fez mau uso das suas faculdades em outras reencarnações, e nesta, como cretino, repara suas faltas no corredor do tempo. O idiota pode ser um espírito de grande evolução científica que, descuidando-se do seu saber, influenciou muita gente no caminho do mal, esqueceu a moral da forma que nos ensina Jesus e da educação que todas as religiões e filosofias espiritualistas ensinam, e ainda mais pelos exemplos dos grandes vultos da humanidade, cujas vidas são páginas imortais que devemos copiar todos os dias para a nossa felicidade, tendo nosso Senhor Jesus Cristo como a mais perfeita forma de amor. Observando o idiota, notaremos que os órgãos não lhes dão condições para o bom exercício das suas faculdades. Mesmo que ele faça todos os esforços, não consegue. O Evangelho nos traz notícias de muitas curas que o Mestre fazia, e ele nos dizia quase sempre depois das curas: vai e não peques mais. O erro atrofia as faculdades espirituais da alma, em se prendendo aos defeitos provocados pelo erro nos corpos espirituais. Se as vestes materiais precisam ser lavadas, quanto mais as vestes do espírito, e elas se lavam pela educação e instrução nas bases do amor. Por isso nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. A caridade é, pois, o sabão divino e amor, e a água de luz pode limpar todas as vestes do espírito imortal. Se o homem quer se livrar do idiotismo em uma ou mais das reencarnações, que comece a se defender agora dessa situação constrangedora que possa influenciá-lo. Que ele não use a inteligência para deturpar a verdade, nem para combatê-la, pois amanhã poderá vir sem os instrumentos por onde possa manifestar livremente as suas faculdades espirituais. Compadeçamo-nos de nós mesmos, amando e servindo sem condições, compreendendo as leis da natureza para que elas nos protejam em todas as dificuldades do caminho, perdoando, pois o perdão incondicional nos leva à amizade pura, para que a fraternidade nasça em nossos corações e nos corações dos que foram perdoados. Ninguém pode viver só. Todos precisamos nos movimentar em busca de ligar os elos para que todos os corações se unifiquem em Cristo e em Deus. Tudo na vida é uno, mas essa unidade se divide ao infinito sem se desligar da fonte criadora no serviço da luz. Então, eu peguei esse trecho aqui exatamente porque na introdução nós temos ali aquele comentário que ele faz sobre essa parte da idiotia, e aqui embaixo também é uma parte interessante que eu queria trazer para vocês. A loucura, igualmente, é uma espécie de desarmonia na mente espiritual. Se há loucos na Terra, muito mais os há na erraticidade. Eles usaram mal as faculdades espirituais em uma ou em várias estadias no planeta. Pensaram, quando estavam de posse de seus dons, que poderiam fazer justiça, e não acreditavam no retorno do mal que praticavam, negando o próprio Deus, como que desfazendo a lei. Como se enganaram essas almas! Quem faz mal aos outros está fazendo mal a si mesmo, e as consequências são desastrosas em seus caminhos. Para nos livrarmos do idiotismo e da loucura do porvir, basta amarmos. Então essa definição eu achei bem interessante, essa colocação, essas orientações, né, que são trazidas para nós. André colocou: não entendi que não é porque seja mais inteligente, mas é porque entende que passa ao seu redor
e não consegue colocar seus pensamentos em ordem. É aquela história, né, Andréa? Imagina que você se encontre, né, dentro de um escafandro, daqueles equipamentos de mergulho, né, pesados que nós vemos, e lá dentro o espírito se encontra completamente com todas as suas potencialidades. No caso da idiotia, ele tem ali uma dificuldade de se movimentar, ele tem uma dificuldade de se expressar, né? Então é aí que nós vemos a influência do organismo sobre o espírito. E aí, aliás, falando sobre escafandro, né, tem um filme chamado Escafandro e a Borboleta. É um filme muito interessante, né, já que falando sobre a influência do organismo. E nesse filme mostra, né, um empresário, né, um homem que ele é um publicitário, se não me engano, e ele tem uma empresa, é um homem que tem ali os seus carrões, um homem muito influente e tudo mais, e ele sofre um acidente e ele fica completamente paralisado. E a única coisa que ele consegue movimentar, se eu não me engano, faz tempo que eu vi esse filme, é um dos olhos, né? Então ele consegue então se comunicar apenas com o olho. E aí então em contato, né, com profissionais e tudo mais, ele desenvolve uma tabela, né, com letras, e ele vai então piscando, e então ele se comunica com as pessoas através dessas piscadas, inclusive escrever um livro. Então isso é interessante no filme porque mostra ele conversando com ele mesmo, né, no seu mundo íntimo, enquanto as pessoas fora estão falando com ele. Então alguém olha para ele e fala assim, ah, coitadinho, aí ele solta o pensamento dele. E é muito legal porque a gente vê, né, o espírito pleno, né, com toda a plenitude da sua capacidade mental, mas restrito pelo seu organismo. Então a mesma coisa acontece também. Nesse caso ele tem uma limitação física, né, e no caso das limitações intelectuais, o cérebro não permite que o espírito tenha esse raciocínio. Muitas vezes, ele sendo influenciado por esse cérebro limitado, ele mesmo não consegue organizar os seus pensamentos, porque a ligação que o espírito tem com o corpo físico é uma ligação muito próxima. É uma ligação muito íntima, né? A ponto, né, de, se nós buscamos, através das sensações do corpo, os prazeres para o espírito, porque não é o corpo que sente prazer. O corpo nada mais é do que uma máquina. Tanto que se você limitar um indivíduo ao coma, por exemplo, não importa que tipo de estímulo você vai oferecer para ele, ele não vai sentir nada. Então nós percebemos que é o ser que busca esse prazer através do corpo físico. Da mesma forma, então, que ele sofre essa influência buscando essas sensações, essa desorganização neurológica que ele tem também influencia no seu raciocínio. Tanto que nós temos depoimentos de muitos espíritos, no livro, por exemplo, de Vera Lúcia Marinzec, com o espírito Lúcius, né, que traz para nós ali Deficiente Mental, Porque Fui Um. Tem na versão digital, se vocês quiserem. Vale a pena, não precisa ler o livro todo, porque cada capítulo é um caso, né? Então é como se fosse ali as entrevistas de Kardec lá no livro Céu e Inferno. Aí vocês pegam ali 2 ou 3 entrevistas e vejam mais ou menos assim os casos. Então nós temos ali de traumatismo craniano, de dependência química, síndrome de Down, de paralisia cerebral, autismo. São vários casos assim em que o espírito conta a sua história para saber exatamente quais foram as causas daquela experiência. Ele fala exatamente sobre aquilo que ele vivenciou e depois, como esse livro é um livro de psicografias, todos esses espíritos já desencarnados depois falam sobre as experiências que eles viveram quando estavam encarnados. É um livro muito interessante. Então, se vocês tiverem oportunidade, leiam pelo menos ali 2 ou 3 capítulos, venham ali no índice, né, elejam ali um caso que seja interessante, que chama a atenção de vocês, façam leitura, ou melhor ainda, se puderem, leiam o livro todo. Então cada espírito vai contar exatamente aquilo que ele sentiu. Então muitos espíritos dizem assim, que depois da vivência no mundo, nesse universo da limitação intelectual, eles desencarnam sofrendo ainda a influência daquela perturbação. Então eles passam no mundo espiritual também por uma reabilitação psíquica. Porque durante muito tempo, muitas vezes uma existência de 70, 80 anos, né, nós temos ali várias pessoas, já que hoje nós temos medicina avançada que permite reabilitação, permite muitos tratamentos, né, então esses espíritos têm uma vida prolongada. No passado era uma vida muito limitada. Né? Deficiente Mental, Porque Fui Um. Esse é o nome, Well.
É bem simplesinho, coloca esse nome que de imediato ele vai aparecer, coloca deficiente mental, porque foi um, e põe PDF do lado, que aí já vai aparecer um link para vocês fazerem o download. Tá? É muito legal. Então, assim, o espírito, então, enquanto ele se encontra limitado, né, ele não consegue desenvolver os seus raciocínios. Muitas vezes ele é tomado por rebeldias, por revoltas, né, pela forma como ele é tratado, pela forma como ele se trata diante dessa... E aí, então, logo após a desencarnação, ele não desencarna, principalmente pela intensidade da conexão que nós temos aqui com o mundo material, nesse grau evolutivo em que nós nos encontramos. São raríssimos os espíritos que desencarnam e rapidamente assumem, né, a sua capacidade plena dos seus valores, da sua inteligência. Então o espírito, assim como qualquer um, uma pessoa, por exemplo, que traz uma doença crônica, assim que ele desencarna, ele não desencarna livre dessa doença, ele continua sofrendo os efeitos dela, porque ele se encontra, como eu já comentei com vocês várias vezes, né, uma expressão que eu utilizo, que é importante a gente deixar bastante registrado para avaliar a intensidade da influência do organismo sobre o espírito, é o condicionamento mental. Então nós estamos condicionados a ser daquele jeito, a sermos daquele jeito. Então eu posso trazer, por exemplo, uma limitação, por exemplo, por diabetes, ou eu posso ter ali uma limitação física, ou eu posso ter, sei lá, qualquer tipo de doença que faça com que o indivíduo tenha uma vida limitada. Quando ele desencarna, ele leva essa ideia, porque ele aprendeu a viver assim durante toda a sua existência. E por não estar devidamente espiritualizado, ele tem ainda suas dificuldades. Então ele traz as restrições. Alguém que, por exemplo, durante a sua idade, chegou numa idade avançada, e a velhice trouxe para ele limitações de andar, por exemplo, apoiado numa bengala, de não conseguir caminhar e tudo mais. Quando ele chegar no mundo espiritual, ele vai chegar desse mesmo jeito. E ele vai passar por um processo de reabilitação psíquica, uma reabilitação espiritual, para poder se libertar das influências que o organismo impôs. No caso de uma deficiência intelectual, acontece a mesma coisa. O indivíduo ainda vai ter muitas limitações. E ele vai gradualmente, né, expandindo a sua mente, recuperando as suas capacidades, e então a experiência que ele viveu no mundo físico já se separou da realidade atual em que ele se encontra. Né? Pois é, Brás, né, a gente tem próteses, óculos. Quantos espíritos se apresentam de óculos? Porque ainda não tiveram, né, essa capacidade de entender que ele não vê com os olhos, mas ele vê com o espírito. Né? Então, isso nós falamos para nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos essa consciência e mesmo nós teremos as nossas dificuldades. Imagina para quem nunca ouviu falar sobre isso. Para quem não se interessa, para quem não aprendeu. Ele vai chegar no mundo físico sendo exatamente aquilo que ele era quando estava encarnado. E é por isso que André Luiz, quando ele fala para nós, quando ele chegou em nosso lar, ele dependia da alimentação, ele dependia da higiene, ele mantinha ali alguns hábitos ainda, dependências inclusive, né? Espíritos que trazem hábito do alcoolismo, do tabagismo, de drogas, de determinados comportamentos, chegam no mundo espiritual sendo exatamente aquilo que eles eram. Embora eles tenham atravessado fisicamente, né, vamos colocar assim, fisicamente, essa fronteira entre vida e morte, psiquicamente ele continua sendo exatamente aquilo que ele era. Então todas as dificuldades que ele enfrentava aqui no mundo físico, ele vai continuar enfrentando, até que ele vai então se libertando. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar André Luiz, né, na sua trajetória, em 2 livros que nós lemos. Lembrando que amanhã nós começamos Os Missionários da Luz, que é o nosso 3º livro da série Vida no Mundo Espiritual. Então, Nosso Lar e os Mensageiros, nós tivemos esse processo. No caso de Patrícia, seria até uma injustiça colocar, porque ela se adaptou tão rápido no plano espiritual, né, diferentemente de André Luiz, que passou por aquela fase de ficar hospitalizado, de passar por dificuldades aquilo e tudo mais. Então, cada espírito vai ter ali a sua dificuldade. O Dudu colocou, mesmo sendo um Chico Xavier, um Divaldo, um Manduce, chega com esses problemas. Olha, Dudu, é difícil a gente falar, mas a influência do organismo ela é muito forte. Então, assim, no caso do Chico, Divaldo, Irmã Dulce, por exemplo, né, então, a Irmã Dulce, por exemplo, ela não tinha um conhecimento do mundo espiritual. Embora ela fosse espiritualizada, ela não tinha um conhecimento que o Divaldo e o Chico da vida têm. No caso de Dona Ivone é a mesma coisa. Né? Então,
Nesse caso, embora eles tenham plena consciência da realidade espiritual que eles se encontram agora, se encontram ou se encontrarão no plano espiritual, a influência do organismo é algo muito intenso, que não tem simplesmente como nós desprezarmos. Quando Kardec, lá na primeira parte do Dom Jorge, bom dia, na segunda parte, no primeiro capítulo lá do livro Céu e Inferno, quando ele fala sobre o passamento, ele fala sobre o tempo que cada espírito leva para se desprender do seu organismo. Então ele vai dizer que há aqueles que, no caso, por exemplo, de uma morte natural, de uma morte acidental, de um suicídio, então ele vai colocando cada espírito. E ele diz assim que para muitos, né, quando chega numa morte natural, antes mesmo do corpo físico morrer, o espírito já se desprendeu. Ou seja, ele se desprendeu pelo fato dele estar espiritualizado, mas não significa que ele se livrou dos hábitos. Então, naquela fase inicial, o Chico, por exemplo, ele estava muito debilitado quando chegou quando ele desencarnou. Estava numa idade muito avançada, ele estava completamente dependente. Então ele não vai simplesmente levantar assim, não, olha, desencarnei, estou pulando, livre, leve e solto. Né? E é difícil você simplesmente dizer que ele consegue se libertar de imediato dessa influência do organismo. Para esses espíritos, esse processo é muito mais rápido, pela consciência que eles apresentam. Mas não há como negar a influência que o corpo exerce sobre o espírito. Então essa é uma opinião que eu tenho, né, porque estarmos aqui no mundo físico. Imagina o Chico, por exemplo, viveu quase 100 anos preso num corpo físico. De repente ele desencarna como se nada tivesse acontecido. Não é assim que acontece, a natureza não dá saltos. Né, isso é importante a gente lembrar. Então, assim como em vários outros mundos, como Kardec coloca para nós temos ali uma graduação dessa influência material. Então nós temos um corpo físico denso como é o nosso, aí nós vamos, por exemplo, Júpiter, conforme ele traz na Revista Espírita através dos depoimentos de Mozart, é um mundo muito mais fluídico. Então, tendo ali um corpo mais sutil, significa que o espírito vai ser menos influenciado. Então, a gente vai chegando a essas conclusões através dessa linha de raciocínio. Podemos estar errado? Sem dúvida nenhuma. Mas tendo essa consciência de que a natureza não dá saltos, nós vamos então tendo essa avaliação. Né? Sem consciência espiritual, mas a consciência pretérita, porque sendo nós espíritos, acho que muda a coisa, acho que muda para esses que citei. É aquilo que eu falei para vocês, a influência pode ser mais ou menos, mas eu, na minha opinião, eu não vejo como possível um espírito desencarnar e de imediato se ver plenamente liberto disso. Nós vimos, por exemplo, no livro Voltei. No livro Voltei, de Irmão Jacó, nós tivemos a oportunidade de ver ali os primeiros dias da sua desencarnação, em que ele era amparado, em que ele era transportado, em que ele era carregado, e aí depois, gradualmente, ele foi se soltando. Então nós vemos dessa forma. Para esses espíritos, como eu disse para vocês, esse tempo pode ser muito menor, mas aquela influência imediata, sem dúvida nenhuma, vai existir. Né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Deixa eu ver aqui, o Braço colocou, né, esses nem tanto porque vivenciam o mundo espiritual o tempo todo, né, ele vive duas realidades, 24 horas. Mas aquilo que eu falei, Braz, né, a natureza não dá saltos. Nós estamos condicionados, nosso perispírito muito impregnado com essas limitações. Então, você passa por aquele processo inicial de você se soltando, expandindo sua consciência, de se distanciando dessa realidade, até você estar pleno no plano espiritual, livre de qualquer influência. Então, pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas que vai haver uma influência, eu acredito que haja sim. Né? E nesse caso que nós colocamos sobre as limitações intelectuais, que é o tema que nós estamos estudando, muito mais ainda, porque muitos desses espíritos sequer têm essa espiritualização a ponto de desencarnarem e estarem plenos ali. Né? Inclusive, nós lembramos sempre, né, quando nós falamos aqui desse tema, que foi apresentado aqui sobre tanto a idiotia, o cretinismo, a imbecilidade, né, 3 expressões antigas, e mais a loucura também. Nesse caso da loucura, nós veremos mais à frente a influência que o espírito, nesse caso, né, exerce sobre si mesmo. Já não é algo relacionado com o corpo físico, mas é um distúrbio que o espírito apresenta por ele mesmo, por experiências anteriores. Nós veremos isso em seguida. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, que tem bastante coisa interessante para a gente ver. Qual o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas?
né, para quem lê desavisadamente essa questão 372, já vê 3 palavrões aqui no índice, né, que ele é um desgraçado, que ele é um cretino, que ele é um idiota. Então, quando a gente vai definindo, quem que é o desgraçado? É aquele que é desprovido de graça. Essa graça divina, né, que dá a felicidade, que dá a harmonia. Então, aquele que se distancia desse amor de Deus é chamado, então, de desgraçado. A mesma coisa acontece com o cretinismo e idiotia que nós já vimos. Mas qual é o objetivo da providência, Deus nesse caso, criar esses seres? É uma pergunta que Kardec faz baseado naquele entendimento comum. São os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Trazendo para a nossa realidade aqui mais prática, nós tivemos, né, de 2015 para cá, algo muito grave que aconteceu aqui no Brasil, que foi o caso da chikungunya, né, a Zika vírus, desculpem, né, que eram 3, né, era a dengue, a chikungunya e também a Zika. Então, no caso do Zika vírus, né, nós tivemos mais de 1.000 famílias que foram afetadas no Nordeste do Brasil, principalmente por causa dessa doença. Crianças que nasceram com um mau desenvolvimento neurológico, cerebral. E nesse caso se apresentaram com a microcefalia. Essas crianças, embora passem hoje por reabilitação, hoje nós temos crianças com 3, 4 anos de idade, né? Porque começou de 2014, que eram casos esporádicos e de repente veio aquela epidemia toda. Então, nesse caso, são famílias, são crianças que têm ali a sua vida comprometida até o final da existência aqui no mundo físico. Porque você não tem como reverter isso tudo. Alguns cientistas em outros países faziam experiências, por exemplo, para expandir a caixa craniana colocando próteses. Como não havia ali a expansão, o que eles faziam? Então, abriam, colocavam prótese para dar espaço para o cérebro se desenvolver. Só que nesse caso, como nós sabemos hoje, o cérebro afetava exatamente o desenvolvimento, o vírus afetava exatamente o desenvolvimento do cérebro. Então essas famílias estão comprometidas durante toda essa existência. Podemos imaginar mais de 1.000 crianças nascendo dessa forma, nesse período de 2, 3 anos? E aí nós perguntamos, mas o que será que aconteceu com esses espíritos para viverem isso? Não tenhamos dúvida de que é uma punição. E estudando aquilo que a doutrina passa para nós, nós veremos que são espíritos que fizeram mau uso dos seus atributos intelectuais. Então hoje nós podemos até fazer ali uma especulação, né, não muito errada talvez, de imaginarmos que esse contexto que o Brasil vive hoje dentro da política, do meio empresarial, com tantas corrupções, são pessoas inteligentíssimas. Porque para você ser corrupto, você ser um ladrão de galinha é uma coisa, você ser um corrupto, você tem que ter conhecimento de leis, você tem que ter conhecimento sobre sistema bancário, fazer isso, fazer aquilo, só que você fez mau uso disso tudo. Então você não tendo o bom uso, você sofre as consequências pela própria lei de causa e efeito. Então, nesse caso, nós temos, né, muitos desses espíritos, sem dúvida nenhuma, foram punidos pela forma como viveram em suas existências anteriores dentro desse campo da intelectualidade. Ao invés de falar em punição, eu diria ressarcimento. Não, na verdade, André, a ideia de punição, conforme os espíritos trazem para nós, é uma punição infringida por eles próprios. Né, porque estão se punindo, sendo castigados por aquilo que eles fizeram, eles mesmos se infringiram através dessas leis, dentro desse entendimento geral. Agora, claro, estudando dentro do campo moral, sem dúvida nenhuma, nós podemos até dizer de uma forma muito mais correta, eles estão submetidos a um processo de reeducação. Porque aquela experiência é, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós entendemos hoje como sendo um reformatório. O que é o reformatório? Era aquelas instituições para menores delinquentes para fazer com que eles sejam reeducados. A mesma coisa acontece através dessas experiências. Né? Pois é, Brás, né? Coisas tão pequenas e provocam estragos tão grandes. Né? Para reforçar um pouquinho mais esse nosso estudo, mais uma vez aqui, nós vamos com o espírito Miramês,
Eu cheguei a comentar Ramatiz no início, né? Eu comentei errado, pessoal. Miramês. Então, aqui na questão 372, o objetivo da criação de idiotas. Diz assim o texto para nós. O objetivo visado pelas leis de Deus ao colocarem o espírito em um corpo de cretino ou idiota é a educação da alma, somente educação. Reparando as faltas do passado, o espírito se educa no tempo, compreendendo que não compensa fazer mal a outrem. A matéria não influencia o espírito para que este possa errar. Ela não pensa nem fala. O campo material é obediente à alma que o comanda em todos os rumos. O idiota, tanto quanto o cretino, se encontra desarmonizado na sua estrutura mais íntima, e com isso o complexo físico toma as formas das suas violências. O que o espírito faz ou deseja para os outros age como que uma prece, pedindo às forças superiores que seja feito com ele mesmo. É, pois, a lei de justiça em plena ação no mundo de quem pensa erradamente. Nada é feito por acaso, nem os pequenos acontecimentos da vida. Tudo tem uma razão de ser, fundamentada em Deus. O espírito que habita corpos desmantelados sofre uma punição, instituída por ele mesmo, por seus maus feitos do passado, corrigindo a essa que o levará à meditação, deixando de usar no futuro seus dons para fazer o mal. Quando deparamos com alguém sofrendo no corpo essa corrigenda da lei, não esmoreçamos nem nos entristeçamos, pois em se falando de Deus, ninguém sofre sem merecer. Não soframos por ele, nem nos desmanchemos na piedade que não traz entendimento algum. Porém, façamos alguma coisa para amenizar o seu constrangimento, no alívio de suas dores. Mesmo Jesus, na subida do Calvário, aceitou a ajuda do sirineu. É o que devemos fazer quando encontramos um sofredor carregando uma cruz. Os órgãos têm certa influência sobre as faculdades do espírito. No entanto, os dons espirituais não decrescem com o impedimento da matéria. Esses dons pertencem ao espírito, e o espírito não regride, sempre avança. Quando se encontra um espírito fora do corpo com idiotia, não foi a matéria que lhe entorpeceu as faculdades espirituais. É, por vezes, reflexo dos seus erros no corpo espiritual. É como uma doença psicológica. O comando é da alma, no bem ou no mal. Já falamos sobre isso agora há pouco, porque diz respeito ao que eu comentei agora há pouco também sobre a influência do organismo, né? Muitos corpos que servem ao espírito são danificados com a conduta do mesmo. No entanto, o espírito em si é puro, carregando em seu coração espiritual todas as qualidades com as quais Deus achou conveniente dotá-lo. Para que se processe a limpeza, a pureza de todos os corpos, necessário se faz que transformemos os nossos sentimentos. O Cristo é o padrão que todos devemos seguir, para que não erremos os caminhos. A felicidade nos espera cheia de esperança, ao andarmos com Jesus no coração. O maior prêmio dos que trabalham dentro de si para melhorar, daqueles que fazem a caridade em sentir e passar a viver os ensinamentos de Jesus com Cristo. Ou melhor aqui, desculpem. Daqueles que fazem a caridade em todas as suas diversificações, dos que encontram no amor a sua própria razão de ser e a tranquilidade imperturbável da consciência. Para tanto, devemos sentir e passar a viver os ensinamentos de Jesus Cristo. O impedimento da matéria e as próprias leis humanas fogem de julgar um idiota nos casos de um crime. Sempre a lei manda-o para o tratamento necessário. A doutrina dos espíritos, como sendo Jesus renovando e crescendo nos corações, oferece meios para que no amanhã venhamos renascer de novo em corpos que ofereçam meios mais livres para a filtragem de todas as nossas faculdades espirituais. Devemos aceitar desde agora as coisas mais convenientes, colocando pelo coração
o Mestre ao nosso lado a nos dizer a verdade, pois essa verdade tem o poder de desabafar os nossos dons e educá-los para o serviço da luz. Aqui então em cima, nesse texto, coloquei para vocês assim, né, que os órgãos têm influência sobre as faculdades do espírito, no entanto, os dons espirituais não decrescem com o impedimento da matéria. Esses dons pertencem ao espírito e o espírito não regride, sempre avança. Quando se encontra um espírito fora do corpo com idiotia, não foi a matéria que lhe entorpeceu as faculdades espirituais. É, por vezes, reflexo dos seus erros do corpo espiritual. É como uma doença psicológica. O comando é da alma, no bem ou do mal. Então, como eu comentei com vocês, nessa fase inicial da desencarnação, é natural que os espíritos ainda passam por essa limitação, mas conforme o tempo vai passando, ele vai então se reabilitando. Então, esse é um caso que nós colocamos da influência do organismo sobre o espírito e depois a desencarnação. Mas o que Miramês trouxe para nós foi colocando que muitas vezes no plano espiritual nós encontramos espíritos que apresentam essa limitação intelectual, exatamente por causa da perturbação que eles viveram. 2 livros interessantes trazem para nós essas situações. O primeiro livro, Memórias de um Suicida, que nós vimos, que nós tínhamos ali aquele departamento chamado manicômio, que é um espírito que cometeu suicídio, e não só a perturbação que o suicídio gerou sobre ele, mas também as próprias experiências que o levaram ao suicídio, trouxeram uma desorganização psíquica emocional que o levaram a esse estado gravíssimo, né, a ponto de ser internado num manicômio. Esse espírito muitas vezes vai demorar ali 2, 3 encarnações para começar a recuperar a sua lucidez. Então ele terá reencarnações compulsórias em corpos que são limitados, exatamente para que ele possa se reorganizar. Então muitas vezes encontramos esses espíritos no mundo espiritual como vítimas, por exemplo, do suicídio. Outro livro que traz para nós um detalhe importante sobre esse tema é o livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, que fala sobre abortos. Que também ele comenta, né, que no plano espiritual nós temos ali instituições que acolhem espíritos que após o aborto também foram levados a essa desorganização, a esse desequilíbrio mental psicológico, né, ou psicológico emocional. Então, são espíritos que passam por revoltas, são espíritos que passam por essa perturbação por causa, né, do trauma vivido pelo aborto. Então esses são 2 casos que nós vimos, que são casos, vamos dizer assim, os mais graves, né? Tanto o aborto como o suicídio. Mas nós temos ali N casos também que podem ser assim, espíritos que são levados à loucura por causa de crimes que vivenciaram, por causa de um complexo de culpa muito profundo, muito intenso, devido àquilo que acabaram vivenciando. Um outro caso que nós vimos foi no livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, o livro... de novo, me esqueci o nome desse livro. Espera aí que eu vou pegar aqui. Santa Memória. É o livro Dramas da Obsessão. Também vimos a mesma coisa. A história... Obrigado, André. Esse livro não entra na minha cabeça, impressionante. Dramas da Obsessão. Então, nesse livro, nós temos ali também aquele caso de pessoas envolvidas com a Inquisição, que perseguiam, que torturaram, que mataram, depois chegaram no plano espiritual atormentados pelas próprias imagens que criaram. Imagina um espírito, Kardec traz algumas referências para nós no livro O Céu, na Revista Espírita. Artigos de espíritos que mostram assim que, de espíritos que relatam que, o caso de História de um Danado que nós vimos, ou como está lá no livro Céu e Inferno, o assassino de Castello-Dari. Eu comento muito sobre esse espírito porque ele traz para nós assim lições importantíssimas sobre vários temas. Nesse caso, ele se tornou aquele espírito agressivo que se manifestou naquela residência, e depois, quando foi evocado, ele levou várias sessões mediúnicas para começar a escrever alguma coisa. Então dá para a gente imaginar isso, um estado de loucura, o estado de perturbação em que ele se encontrava. Esse é um caso, por exemplo, de limitação intelectual. O espírito completamente, vamos dizer assim, irracional, e não porque ele seja assim. É isso que Miramês trouxe para nós agora nesse comentário.
Porque o espírito traz ali todas as suas potencialidades, mas a perturbação que ele vivencia, dependendo daquilo que ele experimentou nas suas últimas encarnações, vai fazer com que ele caia daquela forma. Depois, então, ele vai passar por esse processo de reabilitação, que pode demorar mais tempo ou menos tempo. Porque nós vemos um obsessor. O obsessor é aquele indivíduo que é inteligente, que está lúcido, que sabe o que quer fazer, com valores ainda bastante inferiores, com intenções das piores para ele próprio, para aqueles que são suas vítimas, mas não é o caso do obsessor, é o espírito que vive uma autoculpa principalmente. Né? Ou seja, ele vive a própria culpa daquilo que ele vivenciou. Então ele passa, na verdade, por um processo de auto-obsessão. E essa auto-obsessão é o que gera todo esse desequilíbrio. Né? Então, encontramos também, tanto na loucura como nesse caso, dessa parte de idiotia, ou, né, de uma forma mais correta, a de limitação intelectual, também no plano espiritual. Continuando aqui, vamos lá. Então, a pergunta que nós lemos agora, 372, qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Na questão 372A, Kardec aprofunda um pouco mais. Então não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem e muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta é a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, o que não impede de ser um bom músico. Kardec traz um comentário. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Mas há casos em que a matéria obedece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos e em tal estado a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana se isenta da responsabilidade dos seus atos. Então o que Kardec lembra é que se alguém traz alguma limitação intelectual grave e ele comete um crime, ele é tratado de um modo diferente de um criminoso comum. Tanto que nós temos, né, os manicômios judiciários também que acolhem, né, espíritos que pessoas, né, criminosos que cometeram crimes e não estão em pleno gozo de suas habilidades ou de sua lucidez. Então, quantos casos nós encontramos assim? Filmes, inclusive, importantes, né, que foram produzidos, falam sobre pessoas, né, que trazem essas limitações e por um desequilíbrio provocaram um crime e aí então são tratados, né, de uma forma diferenciada dos criminosos comuns. Há casos em que nós temos ali pena de morte para alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, né, e outros casos em que ele fica ali permanentemente internado naquela instituição, né, de instituição psiquiátrica criminal. Né? Então o que Kardec quis trazer para nós aqui. Depois na questão 373, ele diz assim: qual o mérito da existência para seres que, como idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, podem progredir? Essa é uma pergunta de extremo valor, né? Porque nós pensamos da seguinte forma: se um espírito muitas vezes nasce com tal dependência, qual é exatamente a vantagem que ele tem? Porque nós lembramos sempre que o que vale para nós em termos de evolução é o trabalho, é o desenvolvimento intelectual, moral que o espírito consegue alcançar. Então nós viemos para cá, nós chegamos aqui no mundo físico com um planejamento reencarnatório, que eu vou ter que trabalhar esses aspectos dos meus valores, da minha personalidade, eu vou ter que realizar essa atividade para melhorar ali as minhas capacidades, melhorar o meu intelecto. Então nós trazemos aqui no nosso currículo uma série de projetos a serem desenvolvidos. Mas aí então nós encontramos um caso como esse. Espíritos que nascem com limitações tais que os tornam tão dependentes que eles não são capazes de realizar qualquer tipo de projeto. E a pergunta que nós fazemos é, então qual é a vantagem do espírito nascer dessa forma? Resposta dos espíritos: é uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades.
é um tempo de suspensão. Então, interessante, né? Essa suspensão significa... Porque o espírito, na verdade, nós lembramos sempre que, embora ele não consiga manifestar-se, e muitas vezes até ele tem ali a sua capacidade intelectual um pouco nublada pelas limitações do corpo físico, o corpo exerce influência sobre o espírito. Faz com que ele sofra algumas perturbações em virtude dessa desorganização orgânica que tem, embora não influencie em suas capacidades. Então, nesse caso, o espírito, embora sofra essas limitações, ele tem ali um certo grau de consciência, dependendo ali da experiência que ele está vivendo. Há aqueles que estão completamente perturbados. O Chico uma vez trouxe uma história que ele dizia que o espírito tinha um indivíduo que ele se encontrava em tal estado no mundo espiritual, além de sofrer também perseguições pelos crimes que ele cometeu, espíritos que se tornaram obsessores, que ele foi então trazido de uma forma compulsória para viver uma experiência aqui no mundo físico, daquele espírito que fica numa cama completamente deformado, vegetando. E a única coisa que ele tem vivido ali é exatamente ali sentindo aquele calor, materno e também familiar que o acolhe, dando comida na boca, o espírito... Imagina, vocês já devem ter visto fotos ou pessoas que vocês conhecem, aqueles indivíduos que ficam numa cadeira de rodas, ou ficam num carrinho de bebê, muitas vezes. Ele é um adulto e tal a sua condição que ele fica num carrinho de bebê. Ou então fica preso numa cama, fica ali urinando, defecando, precisa de comida o tempo todo, ele não consegue expressar absolutamente nada. E a pergunta que a gente faz é, por que esse espírito vivencia isso? Nesse caso que o Chico comenta, esse espírito ficou durante esse tempo para que ele pudesse dar aquela pausa. Então, assim, a sua vida no plano espiritual era tão atormentada que esse estado, por pior que seja na nossa visão, era o melhor momento que ele vivia nos últimos tempos. Porque ali ele simplesmente ficava quieto, sendo alimentado, sendo cuidado. Muitos espíritos missionários assumem essa missão de ajudar esses espíritos, então o acolhem nas famílias. E aí então aquela mãe que abraça, aquela mãe que beija. Imaginemos quanto tempo um espírito não teve isso no plano espiritual durante esse período. Então esse momento é um momento de pausa, em que ele vai lhe tranquilizar a sua mente, ele vai viver ainda aquele tormento íntimo de todas as experiências que ele mesmo criou, mas é aquele momento que agora somente ele se auto-obsedia. Ou aquele que ele se obsedia. Ele não é perseguido por ninguém. Mas aí então essa encarnação é uma, depois vem uma outra, deu uma outra. Então o Chico comentava que esse espírito, entre aspas, foi escondido naquele corpo, para que ele pudesse fazer essa pausa e recomeçar o seu processo de reabilitação. O Ronaldo colocou, talvez sirvam também de referência para os demais, pela própria condição. Porque muitas vezes a gente tem, quando se fala em missão, o Ronaldo, a ideia de missão que a gente tem é assim, o espírito missionário. Madre Teresa de Calcutá. Só que nesse caso, quando nós falamos em missão, muitas vezes esse espírito também, embora ele esteja ali passando por provas e expiações, ele também tem uma missão de educar famílias, sem dúvida nenhuma. Então eles vão ali trocando experiências, um ensinando o outro. Então, sem dúvida, todos aprendem nesse processo. Pais de filhos com síndrome de Down, por exemplo, se tornam pessoas melhores, mais sensíveis e empáticos em relação a outros, sem dúvida. Aqui em São Paulo, por exemplo, sim, o Jerônimo, que é mesmo, Brasil? Eu esqueci o sobrenome dele. É a mesma coisa, em cima a Andrea também lembrou, do Stephen Hawking, que nesse caso um homem inteligente que também teve a sua limitação. Olha, nesse caso para nós, André, que somos espíritas, nós podemos olhar para esse cientista com tranquilidade. Jerônimo Mendonça, obrigado. Olhar para esse cientista com tranquilidade, entendendo exatamente a experiência que ele está vivendo. Um homem que trouxe, um espírito que trouxe ideias que revolucionaram a nossa ciência no campo da astronomia, da astrofísica, limitado daquela forma. Aí nós podemos imaginar assim, com essa mesma inteligência que ele tinha, imagina no passado como isso foi utilizado. Quantas ideias equivocadas ele trouxe, quantas pessoas sofreram por causa das suas ideias, das suas colocações, da sua influência. Então a lei de causa e efeito ela é bastante clara para nós. Então, de qualquer forma, nós temos... no caso do Jerônimo Mendonça, Brás, ele não tinha limitação intelectual, era a física dele,
Então essa parte que a gente coloca é exatamente essa ideia do espírito ter uma perturbação mental e sofrer por isso. Né? Então, felizmente, nós tivemos essa grande referência para nós. Né? Então, além dessa pausa, segundo os espíritos, já tem a ideia de referência, né? Um exemplo para um aperfeiçoamento do próprio espírito. De cuidar, de perceber a limitação do outro, de ajudar e se autopromover. Sim, todos aprendem ele sem dúvida nenhuma. Né? Então, nós aprendemos pelas nossas relações mais simples, né? Imaginemos quando nós temos ali esses casos especiais, né, em que toda a família vai aprendendo. O espírito vai se educando e ao mesmo tempo educando também. E a família também se educa e ao mesmo tempo educa. É uma troca muito rica de experiências. Aqui em São Paulo, eu ia falar para vocês, nós temos duas instituições que são referência aqui. Nós temos a APAI, por exemplo, né, e Associação de Pais e Amigos, a Associação de Pais e Amigos, esqueci qual é a sigla, pesquisem para mim, por favor, o significado de APAI. E aqui em São Paulo tem a ACD também, né, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Então, para quem frequenta esses ambientes, né, e já frequentei, já conheci ali algumas situações interessantes, você vai e você fica observando o público presente. E é interessante que nós encontramos pais e amigos excepcionais. Obrigado, Bel. Então, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais e a Associação de Assistência à Criança Deficiente, além de outras tantas instituições que nós temos aqui no Brasil e no mundo todo, né, atendendo, né, a esses pacientes especiais e também seus familiares. Né. Então, assim, estando num ambiente como esse, né, frequentei, por exemplo, frequentei durante muito tempo, então, observando assim os pacientes que iam e vinham pelos corredores, né, do hospital, você vai observando o grau de limitação que as pessoas trazem. São situações assim que você olha, que realmente assim nós ficamos muito sensibilizados. Porque você vê pessoas humildes. Eu me recordo de uma senhora, ela devia ter mais ou menos ali por volta de uns 35, 40 anos mais ou menos. A altura dela era de 1,60 m, troncudinha. Ela desceu do ônibus com um garoto de 15 anos no colo, com uma grande deformidade, e ela foi passar em consulta. O garoto tinha mais ou menos 15 anos de idade, mas você percebia que ele tinha ali um desenvolvimento mais limitado, e você fica pensando no trabalho daquele espírito e no trabalho daquela mãe. Porque os espíritos dizem para nós, né, nesse caso, quando nós encontramos famílias comprometidas com esse tipo de experiência, todos estão envolvidos. Salvo aqueles casos que se tornam uma exceção, né, quando nós temos espíritos missionários que aceitam esse compromisso de ajudar esses espíritos. Então eles não têm nenhum problema com o espírito, mas eles dizem, nós faremos isso por ele. Nós vimos esse caso no Memórias de um Suicida, quando Camilo, já estando em condições de trabalhar, fazendo excursões aqui no mundo físico, ele veio para o Brasil, vocês se recordam quando nós estudamos, ele veio para o Brasil. Chegando aqui, ele visitou um centro espírita numa das cidades do interior aqui do Brasil e encontrou casais e falou assim, olha, vocês erraram, vocês fizeram isso, então vocês têm a oportunidade de acelerar esse processo de reabilitação de vocês. Uma das formas é se vocês quiserem acolher esses espíritos que desencarnaram como suicidas. Alguns aceitaram, outros rejeitaram. Então esse é um caso em que eles não têm compromisso nenhum com aquele espírito. Agora, de um modo geral, tanto para o bem como para o mal, né? Tanto aquele espírito que é bom, que se coloca à disposição daquele trabalho, como aquele espírito que traz as pendências, mas ele pode resolver essas pendências fazendo um outro tipo de trabalho. Agora, nós temos, num modo geral, famílias comprometidas com o mesmo caso. Então, se você tem ali alguém ou algumas pessoas, né, que vivem essas limitações, a família muitas vezes está comprometida. Juntos criaram uma situação, ou alguém provocou um evento que o outro vivenciou, então de alguma forma estão ali aprendendo juntos sobre tudo isso. Então, olhando essas famílias e observando status sociais, o status social, o grau de limitação, o relacionamento entre eles, porque tem esse ponto também. Muitas vezes nós temos ali espíritos que são comprometidos de uma forma negativa do passado, e aí reencarnam em que um traz uma limitação intelectual ou mesmo física, e existe entre eles uma antipatia muito grande.
Eu ia separar para vocês aqui, eu vou tentar procurar depois, no meu acervo de psicografias, um espírito que falava exatamente sobre isso. Ele trazia ali embora fisicamente ele pudesse se movimentar, se deslocar, tinha mobilidade e tudo mais, ele tinha um grau de limitação muito grande. E ele falava que ele apanhava da família, que ele criava muitos problemas, era aquele garoto agitado que quebrava as coisas em casa, batia em pessoas próprias e depois era agredido de volta, né? Então, imaginemos uma família vivendo essa situação. Quantas situações são criadas ou são experimentadas por espíritos nessa situação? Carros luxuosos chegavam trazendo pacientes, enquanto essa mãe descia do ônibus carregando o filho no colo. E aí nós vemos a própria sociedade também se educando, criando recursos, né? Aqui em São Paulo nós temos um serviço da prefeitura em que você agenda, os carros vão buscar e trazer os pacientes para reabilitação, para escolas, para consultas médicas e tal. Então a própria sociedade também vai se movimentando. Quando você se depara com uma situação como essa, criando, por exemplo, acessibilidade para as pessoas, criando órgãos, modificando a própria educação no trato com essas pessoas. Olha quanta coisa acontece nesse nosso mundo porque nós ainda precisamos dessa educação. Então hoje nós temos ali campanhas, né? A deputada Mara Gabrilli, foi a relatora, né, do Estatuto do Deficiente, que trouxe ali uma série de propostas para a sociedade, não propostas, leis para a sociedade, agora para poder começar a fazer esse trabalho, né? Pois é, Brás, temos leis, mas não cumprimos, né? Mas pelo menos no papel nós já estamos pensando no assunto. Então, lembrando sempre que isso é um processo de transformação. E o detalhe, né, que é muito curioso nós lembrarmos também, é que quando nós falamos sobre diversidade, né, no nosso mundo todo, né, por exemplo, no Brasil nós temos uma cultura, se você vai para a Europa você tem outra, se você vai para a Ásia, ou para a América do Norte, para a África, para a Oceania, em qualquer lugar que você vá, a gente fica imaginando, né, será que nós brasileiros somos diferentes, por exemplo, dos tailandeses, né, colocando a Tailândia como referência por causa do resgate que terminou hoje, felizmente? Então será que nós somos diferentes deles? Será que nós somos diferentes, por exemplo, de um norueguês? Encontramos na Islândia, né, o país com o melhor IDH do Índice de Desenvolvimento Humano do planeta. Será que nós, como espíritos, somos diferentes dele? Aí então nós encontramos uma Paralimpíada. E é nessa Paralimpíada você encontra ali pessoas de todos os países competindo naquelas variadas modalidades, trazendo, por exemplo, limitações que são idênticas. E aí nós pensamos, mas espera aí, eu posso ter uma diferença social de um país para o outro, uma diferença cultural, mas como espíritos somos todos iguais, porque continuamos vivendo as mesmas experiências. Que você pega um nadador norueguês, você pega um esquiador suíço participando de Paralimpíada, e você vê que todos eles trazem limitações como qualquer outro em qualquer país. E essa semelhança que nós vemos nesse aspecto mostra que todos somos espíritos em processo de aperfeiçoamento. Esses mesmos espíritos que estiveram presentes nessa competição tiveram famílias, tiveram apoio da sociedade, passaram por um processo de reabilitação, foram crianças que viveram muitas dificuldades. Dificuldades de aceitação, dificuldades de desenvolvimento. Então, tudo isso envolve esse aspecto das limitações intelectuais e físicas. Dudu colocou: o brasileiro é um povo fraterno, né? Quando tem desastres, a gente vê isso, né? A diferença na cultura de cada país. Como a gente vê, né, Dudu, os espíritos sempre dizem, né? Kardec perguntou lá na Lei da Destruição, no Livro dos Espíritos, por que ainda existem desastres? E os espíritos responderam exatamente isso, porque é nessas horas que você vê a solidariedade das pessoas. Porque se você não tiver esses abalos, esses choques, as pessoas se tornam indiferentes umas com as outras. De repente na Tailândia, ninguém está preocupado com a Tailândia, muita gente nem sabe onde fica. De repente aparece na televisão que 12 crianças e mais um adulto se encontram em risco gravíssimo por causa daquele evento. Todo mundo prestando atenção, se sensibilizando. No Japão, 155 pessoas desencarnaram nesse feriado, nesse fim de semana aqui no Brasil, por causa de uma tempestade que teve lá. E a gente vai mudando para cá, para lá. Duas situações são capazes de mobilizar uma sociedade. Duas situações. A primeira, que infelizmente é uma necessidade que nós temos, é exatamente
são as grandes tragédias. E a segunda é a guerra. Porque a guerra mobiliza, né? Teve um filme interessante chamado. Qual o nome dele? Peyton. Acho que é Peyton o nome dele. E tem uma fala muito interessante nesse filme. Ele diz assim que não existe nada do mundo. Eu acho que é Peyton, acho que é isso mesmo. Não existe nada do mundo capaz de mobilizar tanta gente em tão pouco tempo como a guerra. E é um fato, né? Então, infelizmente, nós dependemos ainda disso. Mais para frente, né, quando nós nos sensibilizarmos e nos elevarmos e o sentimento de fraternidade realmente nascer em nós, nós formaremos exércitos para acolher pessoas na rua que são indiferentes, são pessoas invisíveis para a sociedade. Embora nós nos preocupemos com um prédio que desaba, com alguém que ficou preso numa caverna, todos os dias nós tropeçamos em pessoas nas ruas e elas são invisíveis. Então, quando esse sentimento aflorar, como Madre Teresa diz, ela saía para a rua, ela não tinha paz de espírito, ela dizia, porque ela passava e via pessoas passando fome na rua e ninguém fazia nada. São os infortúnios ocultos, Miriam. Então, assim, ela não tinha paz de espírito, ela não conseguia botar a cabeça no travesseiro, sabendo que lá fora tinha uma criança passando fome, tinha um velho deitado na rua. São essas experiências que vão fazendo com que nós nos sensibilizemos, né? E quando isso estiver aflorado em nós, aí então esses exércitos serão formados para buscar os desesperados, para buscar aqueles que são abandonados. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver, faltam... tem algumas questões ainda. E olha que eu achei que a gente ia fazer dois capítulos hoje, hein? Ainda tem bastante coisa para a gente ver aqui. Bastante coisa não, tem algumas coisas para a gente ver ainda. Para a gente finalizar aqui então, deixa eu ver aqui. Paramos nas 373. 373A. Um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio numa existência precedente? A resposta sim. O gênio torna-se às vezes uma desgraça quando dele se abusa. Lembra que eu falei para vocês? 5 pilares que derrubam, né, ou 5 abismos que nós caímos com facilidade. O poder, a fama, a beleza, a inteligência e o dinheiro. Esses 5 atributos todo mundo quer. E aí nós pensamos assim, mas como eu queria ser assim? Quantos desses que vivem limitações intelectuais, se são assim, porque abusaram de poder ou abusaram da inteligência? Quantos abusaram da beleza? Aquela pessoa que vivia em função dos prazeres físicos veio com complexos tão profundos depois desses abusos que veio então num corpo deformado, num corpo limitado para poder se reeducar. Então esse gênio que nós colocamos, sim, o homem é inteligente, mas lembremos de todas as situações. Comentário de Kardec para finalizarmos. A superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego dos olhos. Só mais uma aqui antes de entrar, porque nas 375 tem loucura. Deixa eu fazer a 374 para a gente finalizar. O idiota, no estado de espírito, tem consciência do seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Compreende que as cadeias que entravam seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Comentei sobre isso um pouco antes aqui no nosso encontro de hoje, que o espírito então ele tem ali uma clareza sobre aquilo que ele está vivenciando, ou às vezes uma noção um pouco nublada da realidade, exatamente por causa da influência que o organismo exerce. Comentei com vocês que durante um tempo aqui em São Paulo, eu não sei ainda, não tenho mais essas informações atualizadas, mas Kardec falou para nós sobre, tanto no
no Livro dos Médiuns, como na Revista Espírita, sobre evocação de pessoas vivas. Né, nós estudamos sobre isso, então é feita então uma reunião mediúnica, é feita uma evocação de um espírito, o espírito se manifesta, e aí então, onde ele se encontra? Ou ele estará acordado, no estado de vigília, e nesse momento da evocação ele vai ficar numa condição, né, meio desligada, entorpecida de onde ele se encontra, e o espírito se manifesta nessa reunião, ou durante a noite, quando o espírito está adormecido. Essas duas situações Kardec experimentou, né, nos seus estudos. Então aqui em São Paulo nós tivemos, aqui na Fundação Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, como eu comentei com vocês, tem o Centro Espírita e tem as instituições, né, de acolhimento social. Nessas instituições aqui em São Paulo, na cidade de Guarulhos, tem um grande hospital. Muitas pessoas que são acolhidas, seja como acontece na ACD, apenas para reabilitação, ou pacientes que são internos dessa instituição, são moradores, na verdade, né, porque ficam ali de uma forma permanente, são abandonados por suas famílias e tudo mais, e nós encontramos ali pessoas que têm um grau de deficiência muito grande. Daquela condição que eu falei para vocês, uma atrofia física, o espírito não se comunica, ele tem uma dependência para se alimentar, para se higienizar, para ter cuidados dos mais básicos para sua sobrevivência. E lá então ele recebe esse atendimento. Nos centros espíritas faziam então uma experiência de comunicação com os espíritos. E aí então começaram a se manifestar alguns espíritos, e eles então se identificavam como pacientes que estavam internados lá no hospital. E eles então davam seus depoimentos. Alguns com mais lucidez, outros com menos lucidez, mas essa experiência acontecia. Então, durante essas evocações, aliás, essas manifestações, porque eram espontâneas, não eram feitas evocações, esses espíritos então contavam um pouco da sua história. E aí então não apenas comprovou, né, essa prática mediúnica, como também colocou, né, trouxe para nós esse entendimento sobre a vivência desses espíritos com limitações intelectuais, que muitos deles têm lucidez, têm consciência daquilo que estão vivendo, alguns aceitam, outros não aceitam, porque muitos desses passam por essas experiências que foram impostas de uma forma compulsória. Então tudo isso para nós, né, são elementos que nós vamos juntando e entendendo essa realidade que acontece tanto no plano espiritual como também aqui no mundo físico. Então, meus amigos, finalizando por aqui o nosso encontro de hoje, o próximo item que nós temos aqui, que é o 375 até o 378, vai falar sobre loucura. Então eu vou deixar para tratar disso dessa semana, no nosso próximo encontro, porque esse aqui já muda um pouquinho o panorama, porque nós teremos que tratar agora, né, de outras, das causas da loucura, das experiências que os espíritos vivenciaram anteriormente, né? Enfim, bastante coisa para a gente aprender. E depois a gente já emenda também com o item número 6, que vai falar sobre a infância, a influência do organismo infantil sobre o espírito. Então tem bastante coisa bacana para a gente poder começar, né? Nós teremos amanhã outro livro, né, o Missionários da Luz, de André Luiz, vai ser o início do nosso terceiro livro para ser estudado, né? Nesse livro vai ser bacana a gente poder estudar ele também, porque nesse livro, Missionários da Luz, ele vai falar sobre dois temas importantes, sobre processos de reencarnação e também sobre mediunidade. Então esses serão os dois temas principais abordados nesse livro. A Miriam colocou para nós, me lembro de um médico desse hospital, que ao ver um paciente com muita restrição, pensou em ser uma necessidade do espírito. O mentor dos trabalhos explicou que era uma prova para os pais. O espírito não precisa passar por aquilo. Muitas vezes é um espírito missionário, né? O espírito se coloca, olha, meus pais precisam disso, então me leva com essas restrições que nós vamos trabalhar junto para que eles possam crescer. Casos missionários também. Então, mas geralmente no mundo de provas e expiações como o nosso, né, não é difícil encontrar espíritos que estão ali realmente colhendo, né, aquilo que semearam em existências anteriores. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje, né, uma terça-feira pós